É um privilégio poder estar aqui com vocês e compartilhando essa mensagem. Eu gostaria que a gente pudesse abrir lá no livro de Neemias capítulo 6. A mensagem de hoje se baseia nesse texto. E vamos ler o capítulo todo, tá, gente? Quem tiver encontrado, dá o joinha aí na tela que eu começo a leitura aqui. Joia. Vamos lá então. Neemias capítulo 6. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem o arábio e o resto dos nossos inimigos que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: Vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta do teor seguinte: Entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: Este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo teu coração é que o inventas. Porém, todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: As suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: Homem como eu fugiria, e quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuravam atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas, que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles. Pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará. E seu filho Joanã se casaram com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Eis a palavra de Deus. Gostaria de orar mais uma vez antes de começar a mensagem. Paizinho, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado pela oportunidade de podermos te glorificar no dia de hoje. Pai, eu
gostaria de orar essa mesma oração de Neemias, Pai. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos, Pai. Nós sabemos que vivemos tempos difíceis, mas a tua obra continua tendo que ser feita. Tu nos chamas a ser igreja, tu nos chamas a estar juntos, e para isso eu te peço, Pai, fortalece as nossas mãos agora, que possamos trabalhar para o bem da tua comunidade, da tua família aqui na terra, do teu reino, que apesar desse momento de isolamento, de quarentena, a gente ainda assim tem os olhos em ti e também a atenção uns nos outros, Pai, e as necessidades pelas quais estamos passando também. Abra os nossos olhos essa manhã para a tua palavra, para aquilo que queres falar conosco. Em nome de Jesus, amém. Gente, eu não sei quantos de vocês já leram, mas um dos meus livros favoritos é o Dom Quixote, escrito por Miguel de Cervantes. Dom Quixote, ele conta a história de um fidalgo, um membro da baixa nobreza espanhola, que entre os séculos XVI e XVII, ele começou a ler várias histórias sobre cavaleiros. E ele leu tantas histórias, que ele perdeu a cabeça e começou a acreditar que ele mesmo era um cavaleiro. Então ele recruta para si depois um escudeiro, um auxiliar, um assistente, o Sancho Panza, né? E ele e Sancho Panza então saem aventurando-se pela Espanha e passam por diversas peripécias ao longo da jornada. Eles combatem moinhos de vento, desafiam leões e entretêm membros da alta corte espanhola com as suas loucuras. Nunca se esquecendo, é claro, da famosa, mas imaginária, Dulcinea de Toboso, que era a musa de Dom Quixote, a quem ele dedicava suas vitórias cavaleirescas. Não sei se tem alguma Dulcinea aqui, mas está aí a origem do nome, né? Dulcinea. Estou brincando. Trata-se de um livro cômico, né? Mas que, ao mesmo tempo, tem uma faceta trágica. O leitor se diverte ao ler sobre Dom Quixote e as suas peripécias, ao mesmo tempo em que não deixa de se compadecer dele. Por quê? Porque Dom Quixote ele sofre de uma dupla ilusão, como se fosse. Quando ele crê estar vendo a verdade, na realidade ele está se iludindo. E quando ele vê de fato a verdade, ele pensa que está sendo iludido. Vou repetir, é mais ou menos como se ele chegasse num cenário e ele vê uma situação e ele projeta, né, nessa situação um monte de fantasias da cabeça dele naquele cenário. E num outro cenário, ele vê uma situação, interpreta do jeito que é aquilo, mas ele acha que ele está sendo iludido por alguma coisa, ou por ele próprio, ou por mágicos que ele acredita que existam, que querem acabar com a aventura dele. Então, no primeiro caso, ele projeta justamente sobre a realidade as fantasias da mente dele, e no segundo, ele não aceita a verdade pelo que ela é. Ele antes crê que alguém ou ele próprio está pregando peças com a sua mente. Em nenhum momento, então, Dom Quixote é capaz de discernir a verdade da mentira ou a realidade da falsidade. Ele pensa estar vivendo uma aventura heróica quando não passa de um pobre coitado digno de lamentação. A história de Dom Quixote, ela revela uma condição que não nos é incomum. Afinal, todos nós temos, em maior ou menor grau, um quê de herói iludido. Isto é, temos pretensões e ambições épicas e projetamos a nossa imagem no mundo como se fôssemos heróis da nossa própria história e até, algumas vezes, das histórias dos outros também. Inclusive, aqueles que nos cercam comportam-se como Sancho Panza, por exemplo, que ele mesmo não era louco, mas que passa a acreditar nos disparates de Dom Quixote. E os que nos cercam também, às vezes, passam a acreditar nos nossos disparates. Entretanto, se no caso do nosso amigo fidalgo, Dom Quixote, a percepção distorcida da realidade
era fruto de uma loucura até certo ponto inocente, no nosso caso, os nossos medos e a nossa rebeldia pecaminosa determinam a nossa cegueira para a bondade, a beleza e a verdade de Deus. Até que a verdade nos encontre, ficaremos tateando à procura dela, como Paulo fala lá em Atos 17, né? Ele está em diálogo com os gregos. Porém, sem nunca encontrar essa verdade, caminharemos na mentira até que os nossos medos se dissipem pelo encontro com Cristo, o autor de toda a realidade. E é sobre esse tema que eu gostaria de falar com vocês hoje. O título da mensagem, então, é Caminhando na Verdade de Deus em Tempos de Medo. Em Neemias, no texto de hoje, vemos um dos grandes personagens da nação de Israel. Neemias sai de uma posição de relativo conforto na corte real persa para, através do chamado de Deus, voltar a Jerusalém e ajudar o povo a reconstruir a muralha daquela cidade, que estava destruída desde a captura de Israel pela Babilônia. Nessa trajetória, até a reconstrução completa dos muros, Neemias sofre várias tentativas de intimidação por parte de opositores à reconstrução, tanto do templo como também do muro, né, dos muros de Jerusalém. E são três principais opositores que nós vemos no texto e que estão com Neemias atrapalhando a vida dele desde o começo do livro. Sanbalat, o primeiro, Tobias e Gesem. Quem que eram esses três personagens? Eles eram governadores e figuras influentes das regiões vizinhas à região de Judá, que invejaram a permissão excepcional que o rei Artaxerxes, o imperador persa, havia dado a Neemias para a reconstrução das muralhas de Jerusalém. Entretanto, antes de olharmos para o capítulo 6, vamos recuar um pouquinho no texto e perceber algumas das características principais. Eu gostaria de chamar a atenção para três delas, né? Há mais, poderia citar mais, mas há três que eu gostaria de chamar a atenção hoje. Primeiro, e essa é uma coisa recorrente ao longo dos capítulos, quando ele fica sabendo do estado lastimável de Jerusalém, ainda no capítulo 1, antes de fazer qualquer coisa, ele se lamenta, jejua e ora. Isso está escrito lá no capítulo 1, entre os versos 5 e 11. No capítulo 2, antes de pedir ao rei da Pérsia a liberdade para ir ter com seu povo, né, auxiliar o seu povo a reconstruir o muro, ele ora novamente, né, no capítulo 2, versículo 4. Ao ouvir o desprezo com que seus opositores falavam de Judá, no capítulo 4, ele ora. Capítulo 4, versos 4 e 5. Antes de organizarem a guarda do muro, também no capítulo 4, versículo 9, eles oram a Deus. E no capítulo 5, Neemias ora agradecendo a Deus por tudo que ele foi capaz de fazer pelo povo. Está lá no versículo 19, logo o último versículo do capítulo anterior ao de hoje. Neemias, gente, ele estava atentíssimo à presença de Deus durante toda a trajetória e a narrativa dele. Neemias vive uma vida pautada pela oração. E é essa atenção que ele tem pela presença de Deus na vida dele, em que ele recorre à bênção, e no capítulo 2 ele menciona duas vezes que a mão de Deus estava com ele usa duas vezes essa metáfora da mão de Deus que o guia, é por causa dessa presença de Deus na vida dele, da atenção que ele tinha por ela, que ele consegue discernir a verdade das coisas para além do medo. Mas duas outras características agora já no capítulo 5, o capítulo anterior ao de hoje. Primeiramente, nós vemos um forte sentido de justiça em Neemias. No começo do capítulo 5, ele chama os líderes e nobres de Israel para uma reunião em que lhes clama pela libertação de israelitas que estavam sendo escravizados
e tendo que hipotecar suas próprias terras e propriedades devido ao alto grau de endividamento. O cenário é o seguinte: acabou, vamos dizer assim, acabou em parte, né, a captura ou o período do exílio de Israel na Babilônia. Parte do povo então volta, mas a parte que voltou, grande parte dessa galera vivia em condições de pobreza. Então eles tiveram que contrair dívida perante os nobres de Israel para poder financiar suas atividades. O que aconteceu? Infelizmente, o período de pobreza se alargou, a galera não conseguiu sair dessa condição, os israelitas, e eles tiveram que escravizar eles próprios e até os filhos, o capítulo 5 nos conta, e também hipotecar as suas terras, as suas propriedades, para poder custear, financiar as dívidas que eles haviam contraído. Então, Neemias, ele critica isso, ele chama as lideranças e os nobres e joga na cara deles que isso era uma vergonha na cara. Porque como é que eles, que haviam liberto, né, até o rei da Pérsia se conscientizou pela libertação, se sensibilizou pela libertação do povo de Israel, e eles próprios, então, começam a se escravizar entre si. Não faz sentido na cabeça dele. Além disso, ele critica a cobrança excessiva de juros, né, mais conhecida como a usura. Então, Neemias tem um forte sentido de justiça. Em terceiro lugar, no mesmo capítulo 5, Neemias mostra ser um líder íntegro, que rejeita uma verba que lhe havia sido destinada para fins de alimentação, como se fosse uma espécie de um vale alimentação, claro que numa proporção muito maior, que era garantido aos governadores das províncias da Pérsia. A Pérsia tinha inúmeras províncias, era um território enorme, né? Era um império. Cada governador da região, apontado e delegado pelo próprio imperador, ele tinha então um valor que lhe era dado para garantir o seu sustento e a sua alimentação. E Neemias, já sendo um homem nobre, de condição financeira avantajada, ele rejeita esse valor. Um dos únicos momentos bíblicos, então, em que vemos o cumprimento do mandamento bíblico do jubileu, que vem lá desde Levítico 25, assim como a manifestação da integridade, da humildade de Neemias, não seria surpresa, então, o desagrado de partes das lideranças de Israel que haviam perdido o seu lucro com as reformas de Neemias. É nesse contexto, então, que chegamos ao capítulo 6, onde vemos grupos de dentro de Israel, provavelmente insatisfeitos com as reformas que ele vinha levando a cabo, aliando-se aos governantes das províncias vizinhas, que pela sua inveja e medo de Neemias tentavam derrubá-lo. E assim chegamos a um cenário perfeito para uma crise política, ao mesmo tempo interna e externa. A inveja e a insatisfação da nobreza e dos governantes vizinhos levam-lhes à tentativa, então, de amedrontarem a Neemias. Eles inventam uma série de mentiras e teorias da conspiração para fazê-lo parar o trabalho para o qual Deus o havia chamado. Vamos ao texto de hoje, então. Neemias, no começo, né, do capítulo, conclui quase que por completo a edificação do muro de Jerusalém. E ao verem isso, Sanbalat e Gesem pedem uma reunião com ele. Neemias entende que nessa suposta reunião os dois pretendem fazer-lhe mal. E ele consegue esquivar-se do encontro por 4 vezes, justificando-se com a grande quantidade de trabalho que ele tinha para fazer. Está lá entre o versículo 1 e o versículo 4. No quinto pedido, eles fazem um quinto pedido, né? E a gente vê que nesse quinto pedido, até na Bíblia, houve tentativa, vamos dizer assim, de espalhar fake news, viu, gente? Vocês estavam achando que vocês eram os únicos espalhando fake news por aí? Até na Bíblia isso já existia. E o que acontece? Sanbalat acusa Neemias de construir um muro com o objetivo de se rebelar contra o rei da Pérsia e se autoproclamar rei de Judá, lá entre os versículos 5 e 7. Ele pede força a Deus. Força para fazer o que é certo
e para terminar a obra que Deus lhe havia dado. Depois disso, ele vai à casa de um profeta, né, de nome Semaías, que o aconselha a irem para o templo refugiar-se de supostos assassinos que viriam para matá-lo aquela noite ainda. E a partir de agora vemos Deus atender ao pedido de Neemias. Ele não só fortalece as mãos de Neemias, literalmente, como também a sua mente, a sua percepção da realidade. Neemias não vê nenhuma necessidade em fugir, muito menos para o templo. Se ele, não sendo sacerdote, mas leigo, entrasse no templo, ele não estaria fugindo, mas encontrando a sua maldição. Versículo 11, desculpa. Então Neemias percebe que aquele profeta não havia sido enviado por Deus. A sua profecia teria sido subornada por Tobias e Sambalate, para que o atemorizassem e ele pecasse, ficando sujeito à acusação do povo. Então Neemias ora novamente, no versículo 14, e entrega-os, esses opositores, junto com outros profetas que o tentavam amedrontar. Ele entrega-os todos a Deus. Neemias, por fim, consegue completar a construção do muro. Os inimigos de Israel, seus vizinhos, ficam atemorizados e ficam abatidos também, porque viram que, de fato, Deus estava com Israel e que havia sido por intermédio dele, de Deus, que eles conseguiram completar aquela construção. Versículos 15 e 16. Neemias ainda descobre que Tobias, lá um dos 3 opositores principais dele, tinha um certo grau de parentesco com os israelitas e que estava ele em conluio com alguns desses nobres de Judá, que através destes até chegavam-lhe cartas vindas de Tobias para amedrontar a Neemias e ao povo. Sambalate e seus companheiros, assim como os nobres rebeldes de Israel, demonstram a existência de um ciclo vicioso entre medo, pecado e mentira. Eles sentem-se ameaçados por Neemias pelo distúrbio do status quo, da situação privilegiada que eles tinham, da sua suposta normalidade, e o medo que passam a sentir dele leva-os a tentar acabar com a sua vida. Daí a tentativa conspiratória de assassinato. Assim como os problemas, ou o problema principal de Dom Quixote não estava no mundo exterior, nas coisas ou nos outros, mas na sua própria percepção distorcida da realidade, vamos dizer assim, que o fazia viver uma vida de mentiras, semelhantemente, Sambalate é acusado por Neemias, do versículo 8, que lhe diz que as mentiras que ele havia proferido eram invenções do seu coração. Coração este cheio de inveja e malícia. Em síntese, o medo que sentiram de Neemias levou-lhes ao pecado na tentativa de assassinato, e mais à frente, a tentativa de colocar medo no coração de Neemias e do povo, sendo que tudo isso, desde o princípio, estava condicionado pela ilusão de seus corações, pela mentira que estava em seus corações. Se Neemias já havia lido a situação com astúcia, se recusando a encontrar com eles naquela outra cidade, no começo do capítulo, é no episódio com Semaías, esse falso profeta, que chegamos ao ponto alto da trama. Neemias recusa-se a entrar no ciclo vicioso de medo, pecado, ilusão, mentira, em que seus opositores haviam entrado. Semaías ainda tenta ludibriar Neemias, dizendo que o estavam perseguindo e que ele deveria refugiar-se no templo de forma a guardar a sua vida. Ora, entrar no templo daquela forma constituía um ato de sacrilégio, pois ele não era sacerdote, não tinha autorização para entrar no templo e muito menos passar uma noite lá. Neemias rapidamente apreende a situação através de uma lente espiritual, uma perspectiva vinda do alto. Dormir no templo, é a conclusão dele, não é refúgio, é pecado. Neemias em nada teme pela sua vida e não vê nada além de ameaças vazias por trás das tentativas maliciosas de Sambalate, Tobias e Gesem
e dos falsos profetas que o tentavam distrair de seu verdadeiro trabalho. Gente, se nós formos pessoas dominadas pelo medo e pelo pecado, o texto nos mostra isso. Eles se estenderão para as nossas relações também. E cedo ou tarde viveremos num ambiente paranoico, enganoso, ilusório, que em nada tem a ver com a realidade que Deus está trazendo para a vida de seu povo. Uma realidade amorosa, uma relação de amor, uma relação de reconciliação, uma obra de redenção. As ficções pecaminosas do nosso coração muitas vezes são projetadas no mundo lá fora e deixam de fazer não só mal a nós, como também aos outros. A alternativa a essa vida na caminhada com Deus nos permite viver sem essas ilusões. Caminhar com Deus é sair de um mundo de enganos, de mentiras e passar a viver na verdade. O que esse texto, o que essa realidade vivida por Neemias e o povo de Israel naquele tempo podem nos dizer hoje, 17 de maio de 2020? Irmãos, nós hoje vivemos tempos repletos de medo. Por exemplo, na saúde, podemos contrair o coronavírus a qualquer hora, a qualquer momento. Na economia e nas finanças, corremos o risco de perder o nosso emprego e a nossa estabilidade financeira. Na política, vemos um cenário lastimável de baixíssimo nível ético no espaço público brasileiro. Além disso, vivemos vidas regradas, infelizmente, por uma imaginação que é consumista, jornalística, midiática, pornográfica e violenta. A publicidade diz que o consumo é a solução para a nossa imaginação, para a nossa insatisfação, desculpa. Os jornais contribuem para uma visão sensacionalista e caótica da realidade. As redes sociais levam-nos à tirania narcisista da imagem. A pornografia tira-nos o controle sobre as nossas paixões e desejos. E os filmes que vemos afirmam que a violência é uma condição inescapável da vida. Ora, se o que consumimos de cultura resume-se a isso, não é de se surpreender que estejamos involucrados num mundo que tenta a todo momento transformar a nossa imaginação sadia em medo e em morte. Neemias, na contramão de tudo isso, cultivou uma imaginação repleta da presença de Deus. Quando ele foi tentado a olhar as coisas através de uma perspectiva amedrontadora, ele negou-se a sucumbir. Antes, foi capaz de discernir a verdade em meio à ilusão. E aqui a pergunta-chave é: o que Neemias fez para abdicar de uma vida de medo, para não cair nas artimanhas que os seus opositores e conspiradores tentaram armar para ele? O que ele fez para abdicar de uma vida de medo? Ele abdicou da própria vida. Neemias prefere arriscar ser morto por assassinos do que pecar contra Deus, demonstrando que a sua vida lhe importava menos do que a verdade. Reparem, ele não tinha nenhuma profecia ou garantia de que se ele não dormisse no templo, as coisas iam ficar bem e ele ia sobreviver. Mas ainda assim ele se entrega à vontade de Deus, sabendo que Deus era o princípio e o fim da vida dele. De igual maneira, irmãos, Cristo nos chama a nada menos do que o abandono completo nas mãos dele. O chamado de Cristo requer uma resposta radical. Ou caminhamos com ele e temos as nossas mentes transformadas, ou nunca seremos santificados conforme os seus padrões. O corona, infelizmente, traz a morte para muito perto de nós. Mas, ao mesmo tempo,
e ele tem me feito refletir sobre isso, que é um ponto fundamental da fé cristã. Que, na realidade, nós deveríamos abraçar a morte. A cruz de Cristo, ela não é o fim da vida cristã. É o princípio. A promessa da ressurreição, da reconciliação de todas as coisas em Deus, temas sobre os quais Paulo fala muito em suas cartas, e que são uma realidade que invade as nossas vidas agora, todas essas promessas passam pela cruz e só depois terminam em glória. Muitos olham para a mensagem da cruz como se fosse uma mensagem moribunda, né? Antivida, nociva para a nossa felicidade e os nossos desejos. Isso é mentira. Aí é que está a mentira. A cruz é o que conduz à vida. Ela é o prelúdio para termos a mente de Cristo, capaz de discernir a verdade em meio à mentira. E é por isso que a cruz não é a realidade última das coisas. Há uma realidade para além da cruz. E ela nem é o fim da vida cristã. Mas ela é o início da vida do discípulo de Cristo, agora. Conhecer a verdade, viver uma vida sem falsidade, sem ilusão, sem medo, só me é possível quando eu passo pela cruz. Dietrich Bonhoeffer foi um teólogo alemão do século passado. Tem uma vida linda. Eu encorajo os irmãos a buscarem mais informação e a história dele. Bonhoeffer foi um teólogo alemão que, quando o regime nazista se consolidou na Alemanha nos anos 30, ele se opôs a esse regime e ele, junto com outros pastores da época, fundou um movimento dentro da igreja chamada Igreja Confessora, vamos dizer assim, é uma tradução, contra a igreja que estava sendo absorvida pelo regime nazista e que passava a ser a igreja oficial. Ele tem uma história linda, mas para resumir, ele teve que pagar esse preço de contra o regime, ele pagou o preço de contra o regime com a vida dele. Poucas semanas, uma questão de semanas antes da Segunda Guerra acabar, ele foi morto por Hitler. E ele diz o seguinte sobre a cruz. A cruz é posta sobre todo cristão. Isso é ele falando. O primeiro sofrimento de Cristo que todo homem deve experimentar é o chamado a abandonar os vínculos com este mundo. É o morrer do velho homem, que é resultado de seu encontro com Cristo. Assim que embarcamos no discipulado, nos rendemos a Cristo em união com a sua morte. Nos entregamos à morte. E assim começa. A cruz não é o fim de uma vida outrora feliz e temente a Deus, ele fala. Mas a cruz encontra-nos do início da nossa comunhão com Cristo. Quando Cristo chama um homem, ele ordena-o, vem e morre. O jugo e fardo de Cristo são a sua cruz. Andar pelo caminho debaixo do sinal da cruz não é miséria ou desespero, mas paz e refresco para a alma, a mais pura alegria. Isso é o que Bonhoeffer fala sobre a cruz. A ilusão, o pecado e o medo em que vivemos não necessitam ter a palavra final. Cristo oferece-nos a possibilidade de encontrar a verdade e de ver beleza nessa verdade. A vida de discipulado é um constante carregar da cruz e da morte de Cristo em nós. Paulo fala muito sobre isso. Para que com ele sejamos exaltados à presença do Pai. A renovação da nossa mente e a transformação da nossa percepção de um imediatismo raso a uma vida plena e verdadeira nos são oferecidas por Cristo.
Mas o caminho não é fácil. Exige tudo o que nós somos. Exige-nos a nossa cruz. Que o Senhor nos ajude.